Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, e vamos falar sobre a lógica tática no basquetebol, né? Então, hoje no Brasil, muitos processos de ensino e treinamento do basquetebol ainda se baseiam predominantemente na técnica no jogo, repetição, de maneira fragmentada em suas habilidades específicas, tá? Mas nós sabemos hoje que o basquetebol, ele é muito além do que apenas a soma das habilidades específicas. Isso vai muito além de, por exemplo, um jogador ser extremamente habilidoso, por exemplo, num passe, né, num arremesso, num drible e assim por diante. É preciso ter uma leitura de jogo. Os aspectos táticos hoje são fundamentais em todos os esportes, principalmente naqueles que são coletivos, onde há cooperação e oposição. Então, o basquetebol hoje se preocupa bastante em entender que este esporte, ele é uma rede complexa, existe uma complexidade muito grande nas situações de jogo. E no esporte como um todo, né, as situações de jogo nunca serão idênticas e nunca serão previsíveis, né? O basquetebol é um esporte imprevisível. O basquetebol é um esporte complexo e precisa, então, ter elementos fundamentais para que consiga passar para os seus jogadores, para os seus atletas, de uma maneira coerente para conseguir resolver problemas em quadra, né, principalmente em situações adversas. Então, os processos de iniciação e treinamento deverão atender características do basquetebol, estimulando os jogadores a sua inteligência, a sua capacidade de tomar decisões, assim como, né, o espírito coletivo e a possibilidade de levar uma equipe a competições mais fortes, a vitórias e assim por diante, ok? Mas para que a gente possa entender então a lógica tática no basquetebol, nós precisamos então saber que nós temos os princípios que regem a tática no basquete. Nós temos os princípios e nós temos as ações e os sistemas, né? Tudo está interligado, tudo está conectado, nós vamos começar a falar sobre os princípios, né? Então, os princípios ofensivos, os princípios defensivos e os princípios de transição têm um papel significativo na compreensão e na condução das ações dos jogadores, pois, como princípios relacionados ao objetivo do jogo, constituem uma base, ou seja, base para os sistemas de jogo. Dessa forma, entendendo os princípios ofensivos, defensivos, de transição, nós conseguimos entender então a operacionalização da modalidade, como o esporte de fato funciona. Por quê? Porque a partir da assimilação desses princípios é que o praticante vai conduzir as suas ações técnicas, ou seja, os fundamentos, táticas, ou seja, os sistemas, né? Ele vai precisar conhecer o objetivo do jogo e assimilar esses princípios. Então, a grande intenção, né, é fazer com que o esporte tenha sentido em cooperação e oposição, em defesa e ataque. Portanto, a lógica tática no basquetebol permite que o esporte seja o que é. O esporte tendo uma equipe que ataca, ou seja, em posse de bola, ofensivamente falando, e uma equipe que defende, ou seja, uma equipe que está sem a posse de bola. E os princípios de transição é quando nós então passamos de um para o outro, certo? Bom, os princípios ofensivos, né, eles se baseiam na conservação da posse da bola, se baseia também na progressão dos jogadores e da bola para a cesta adversária e na constante organização da equipe, buscando criar oportunidades de arremesso, de finalização, que é o objetivo principal do basquetebol é marcar pontos, né? Então nós temos diversas ações táticas, como por exemplo as infiltrações, as fintas, né? Até mesmo o corta-luz, vinculado a esses princípios ofensivos, que mais adiante nós vamos ver como ações táticas. Então os princípios ofensivos estão relacionados com a manutenção da posse de bola e sempre com a tentativa de marcar pontos. Pois lembre-se que no basquetebol nós temos apenas 24 segundos para fazer um ataque quando a equipe recupera a posse de bola.
Se a equipe detém a posse de bola após uma recuperação na quadra de ataque, são apenas 14 segundos. É muito rápido, portanto, não há tempo, né, de ser não objetivo. O basquete precisa ter objetividade. Os princípios defensivos, por sua vez, né, baseiam-se na busca da recuperação da posse da bola, na tentativa de dificultar ou até mesmo impedir a progressão do adversário à sua própria cesta, e na constante busca de tornar dificultoso a organização do ataque adversário, visando a proteção da cesta. Então, no caso, o objetivo aqui dos princípios defensivos é não tomar pontos. E aí, nesse caso, né, nós temos mais duas ações táticas que remetem aos princípios defensivos, como a recuperação defensiva e a marcação. Nós temos hoje sistemas defensivos, né, no basquetebol, sistema zona, sistema de marcação individual e a combinada, que também mais adiante nós vamos ver. Ou seja, onde os jogadores, né, a partir de um treinamento prévio, a partir dos comandos, das ordens do treinador, da equipe técnica, da equipe que está treinando aquela equipe, para se defender contra o adversário. Isso, claro, vai depender de vários fatores durante o jogo. Tá? Os princípios de transição, por sua vez, são caracterizados pelos elementos básicos que decorrem da compreensão inicial, dos momentos de passagem, do sistema ofensivo para o defensivo e do defensivo para o ofensivo. Né? Então, a transição defensiva, da passagem do ofensivo para o defensivo, o princípio na recuperação da defesa individual e coletiva de forma rápida e combinada, com a preocupação de não permitir nenhuma desvantagem defensiva. Em se tratando de transição ofensiva da defesa para o ataque, ou seja, defensivo para ofensivo, este, por sua vez, baseia-se na ocupação dos espaços da quadra de forma rápida e distribuída, na intenção de que se aproveite do desequilíbrio defensivo da equipe adversária para que consiga, assim, obter alguma vantagem ofensiva. Então, veja bem, princípios de transição defensivos, lembre-se, rápida e combinada. De transição ofensiva, rápida e distribuída. Uma equipe só vai ter vantagem caso consiga ter esses princípios bem colocados dentro de quadra, tá bom? Bom, e para que, né, na aplicação desses princípios ofensivos, defensivos e de transição, de uma forma que o treinador, a equipe, possa aproveitar de fato, né, tanto em um treinamento quanto no jogo propriamente dito, para que se possa realmente, né, aproveitar a sua prática, a sua aplicação, é importante que a equipe, né, é importante que leve em consideração a posição da bola, se a bola está mais ao centro da quadra, se a bola está mais pelas laterais, se está nas zonas mortas, dentro do garrafão, isso é muito importante, né? Se um rebote foi pego por um pivô, se o rebote foi pego por um armador, a posição da bola, nos princípios é super importante, com quem que está essa bola naquele momento. Nós temos ainda os espaços da quadra que coincidem um pouco com o posicionamento da bola, né? Se quem está driblando a bola, onde está localizado esse jogador, se o corta-luz está acontecendo muito longe do jogador que dribla a bola, por exemplo. As situações dos companheiros e as situações dos adversários, saber ter uma leitura de qual defesa a equipe está marcando em caso de princípio ofensivo, né? Como que nós vamos marcar um contra-ataque caso estamos em princípios de transição defensiva e assim por diante, é muito importante, né? O momento do jogo, se a minha equipe está perdendo, se a minha equipe está ganhando, se está no primeiro período, se está no último período, se falta apenas 5 segundos para acabar o jogo e eu tenho uma reposição lateral, se eu estou perdendo por 1 ponto e tenho 2 lances livres e após isso pode existir um contra-ataque, tudo isso é levado em consideração. E ainda o tempo para agir, que como eu falei anteriormente, as ações no basquete são muito dinâmicas, são muito rápidas e muitas vezes não temos tanto tempo assim para executar um ataque. 14, 24 segundos, por exemplo. Então, todos esses aspectos devem ser levados em consideração pelo técnico e pela equipe ao aplicar os princípios ofensivos, defensivos e transição. Ok, pessoal? Essa é a lógica tática do basquetebol em termos de princípios. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.